Em novembro de 1987, a pacata cidade de Holland, Michigan, foi abalada por um crime que desafiaria a justiça por mais de 2 décadas. Gail e Ricky Brink, um jovem casal recém-casado, estavam transformando uma casa antiga no lar de seus sonhos, planejando o futuro e a chegada de um primeiro filho. No entanto, o que deveria ser um recomeço tornou-se uma tragédia indescritível quando ambos foram encontrados mortos em circunstâncias brutais. Sem sinais de arrombamento ou roubo, a comunidade mergulhou no medo e no silêncio. Esta é uma jornada através de décadas de segredos ocultos sob uma máscara de luto, onde a verdade finalmente emerge de onde menos se esperava. A manhã de segunda-feira, dia 23 de novembro de 1987, iniciou-se com uma calmaria atípica e inquietante na cidade de Holland, no estado de Michigan. O ar estava cortante naquela data que antecedia o feriado de Ação de Graças, apresentando aquele tipo de frio rigoroso que costuma atravessar as frestas de janelas antigas. A rotina foi quebrada quando os supervisores de 2 empresas distintas notaram ausências preocupantes. Gail Brink não compareceu ao seu posto na Donnelly Corporation e seu marido, Ricky Brink, também não apareceu para trabalhar na Treadway Corporation. Gail era reconhecida por sua pontualidade impecável e pelo hábito de sempre avisar caso fosse se atrasar, o que tornou seu silêncio imediatamente suspeito para seus colegas. No outro lado da cidade, o supervisor de Ricky, um homem chamado Jim Heringa, tentou manter a calma, mas sentiu que algo estava profundamente errado ao não conseguir contato telefônico com o funcionário. Diante da falta de respostas, Jim decidiu ligar para os pais de Ricky, Ida e Garrett Brink, que confirmaram não ter notícias do filho desde o final de semana. Preocupados com a possibilidade de um acidente doméstico, como um vazamento de monóxido de carbono, ou algum problema com o fogão a lenha que Ricky estava instalando, os pais dirigiram-se imediatamente para a residência do casal, localizada no número 14.947 da Ransom Street. Ao chegarem à propriedade rural de 20 acres, Ida e Garrett avistaram o veículo Chevrolet Blazer de Ricky, estacionado no pátio, o que inicialmente lhes trouxe uma breve sensação de alívio, imaginando que os filhos estivessem apenas dormindo após algum mal-estar. No entanto, ao se aproximarem do carro, a ilusão de segurança desapareceu abruptamente quando encontraram Ricky, de 28 anos de idade, caído no banco da frente. Ele estava debruçado sobre o lado do passageiro, com os joelhos dobrados sob o volante, e o corpo coberto por sangue decorrente de ferimentos de bala. Em estado de choque, os pais correram para dentro da casa para acionar o serviço de emergência através do número 911, sem sequer verificar os outros cômodos. O detetive Sam Wasink, do departamento do xerife do condado de Ottawa, foi um dos primeiros profissionais a chegar ao local do crime e deparou-se com uma cena de silêncio absoluto dentro da residência. Ao percorrer o corredor até o quarto principal, ele encontrou a porta aberta e roupas espalhadas pelo chão, como se alguém estivesse se preparando para deitar. Sobre a cama, sob os cobertores e com um travesseiro ocultando seu rosto, estava o corpo de Gail Brink, de 22 anos de idade. Quando o detetive removeu cuidadosamente o travesseiro, confirmou a tragédia. Gail havia sido executada com 3 tiros disparados a curta distância, diretamente em sua cabeça. Gail Marie Weingarten nasceu no dia 24 de abril de 1965, sendo uma das 8 crianças da numerosa família de Wendell e Dorothea Weingarten. Ela cresceu em um ambiente onde o dinheiro era escasso e as privações eram constantes, o que moldou nela um desejo profundo por estabilidade e segurança financeira. Gail não buscava riqueza extravagante, mas sim uma vida onde o aluguel e as compras de supermercado não fossem motivo de ansiedade. Desde cedo, ela demonstrou ser uma mulher determinada e trabalhadora, ganhando a confiança de todos através de sua personalidade social e carismática enquanto trabalhava como garçonete, onde conseguia boas gorjetas
graças à sua facilidade em conectar-se com as pessoas. Fisicamente, Gale era descrita como uma mulher de beleza marcante, possuindo olhos azul esverdeados, cabelos negros e uma presença que lembrava estrelas de cinema. Ela era muito próxima de seus irmãos, especialmente de Cheryl e de seu irmão mais velho, Ryan Weingarten, que era 2 anos e meio mais velho e agia como seu protetor constante. Ricky Lee Brink, nascido em 2 de dezembro de 1958, era conhecido por ser um homem trabalhador, dependente e genuinamente bondoso. Ele trabalhava como supervisor de campo, treinando carpinteiros na instalação de componentes de escritório, e estava na empresa há 4 anos. O casal conheceu-se no ano de 1984 e a conexão foi imediata, com Ricky declarando aos seus pais, logo no primeiro dia, que havia encontrado a mulher com quem se casaria. Eles ficaram noivos em menos de 1 ano e celebraram o casamento no dia 25 de abril de 1986, apenas um dia após Gale completar 21 anos. A cerimônia foi íntima e seguida por uma recepção em um clube à beira do lago, onde amigos e familiares celebraram o início daquela nova união. Após uma lua de mel em um cruzeiro, o casal adquiriu a propriedade na Ransom Street em abril de 1987, um imóvel que precisava de muitas reformas, mas que eles viam como o lugar ideal para construir o futuro. Eles passavam os finais de semana trabalhando na casa, pintando paredes e removendo carpetes antigos, sempre registrando o progresso com uma câmera de vídeo. O maior sonho de Gale era transformar um dos quartos vazios em um berçário, plano que ela compartilhava com entusiasmo pouco antes de sua vida ser ceifada. A investigação detalhada da cena do crime revelou evidências intrigantes para a perícia técnica. Não foram encontrados sinais de luta corporal nas vítimas ou danos estruturais que indicassem uma entrada forçada, como janelas quebradas ou portas arrombadas. O interior da casa permanecia organizado e limpo, reforçando a tese de que o objetivo do invasor era estritamente o assassinato e não o roubo. Objetos de valor, incluindo joias que Gale e Ricky usavam no momento das mortes, dinheiro em espécie espalhado pela residência e relógios de pulso sobre o balcão da cozinha, foram deixados intactos pelo criminoso. Na cozinha, os detetives localizaram a bolsa de Gale, de onde haviam sido removidos apenas alguns itens pequenos, como uma caneta, chicletes e as chaves do carro, algo que ela mesma poderia ter feito antes de se deitar. A ausência de estojos de munição no local sugeriu que o assassino utilizou um revólver, que retém as cápsulas deflagradas, ou que teve a frieza de recolhê-las antes de fugir. Os projéteis recuperados dos corpos foram identificados como sendo de calibre 22. As evidências físicas coletadas no Chevrolet Blazer, estacionado no pátio, também forneceram pistas cruciais sobre a dinâmica do ataque. Rick apresentava 2 ferimentos de bala no lado esquerdo da cabeça, e sua posição sugeria que ele estava no banco do motorista quando foi atingido. A janela do motorista estava parcialmente abaixada, um detalhe que levou os investigadores a teorizar que ele poderia estar conversando com alguém conhecido ou que o abordou de forma não ameaçadora. Em contrapartida, a janela do lado do passageiro estava completamente estilhaçada, indicando que um dos disparos atravessou o vidro antes de atingir a vítima. Apesar dos esforços da equipe de perícia da época, as ferramentas investigativas de 1987 eram limitadas e não foi possível encontrar impressões digitais úteis, cabelos ou fibras que apontassem para um suspeito externo. Foram isoladas 6 impressões digitais na casa, mas 4 pertenciam às próprias vítimas, e as outras 2, encontradas no telefone e no vaso sanitário, não correspondiam a ninguém nos arquivos policiais daquele período. O foco inicial da polícia voltou-se para pessoas do passado das vítimas que pudessem nutrir algum tipo de ressentimento. Lars, o antigo namorado de Gale, tornou-se o primeiro suspeito relevante devido ao histórico de um relacionamento conturbado e violento. No passado, quando Gale tentou terminar a relação com ele, Lars chegou a prender a mão dela em uma gaveta e agredi-la fisicamente, resultando em um olho roxo.
Naquela ocasião, o irmão de Gail, Ryan, confrontou Lars e desferiu um soco que quebrou o nariz do agressor, alertando-o para nunca mais tocar em sua irmã. No entanto, ao ser interrogado em 1987, Lars admitiu seus erros passados, mas negou veementemente qualquer participação nos assassinatos. Ele cooperou voluntariamente com a investigação, submetendo-se a um teste de polígrafo, no qual foi aprovado, além de apresentar um álibi sólido que o situava em outro local no momento do crime. Uma segunda teoria surgiu quando Sidney Colby, apelidado de Shotgun Sid, procurou as autoridades. Como antigo proprietário da casa na Ransom Street e membro de uma gangue de motociclistas chamada Highwaymen, Sid possuía uma reputação perigosa ligada ao contrabando de armas e drogas. Ele havia atuado como informante da polícia no passado e sofrido diversas tentativas de assassinato em sua antiga residência, que já fora alvo de disparos em ocasiões anteriores. A hipótese de uma execução por engano foi seriamente considerada, sob a suspeita de que criminosos tivessem ido à casa para cobrar dívidas de Sid, sem saber que o imóvel pertencia agora aos Brinks. Entretanto, as investigações sobre as gangues de Detroit e os conflitos de Sid não revelaram conexões com o casal executado. Sid afirmou que seus problemas com o mundo do crime eram antigos e já haviam sido resolvidos anos antes daquele trágico novembro de 1987. Sem evidências que sustentassem a tese de vingança contra o proprietário anterior ou o crime passional cometido por um ex-companheiro, o caso começou a encontrar seus primeiros impasses investigativos. A tranquilidade que restava na comunidade de Holland, em Michigan, após o crime contra o casal Brink, foi completamente estilhaçada na véspera de Natal de 1987. Deborah Lynn Wilson, uma mulher de apenas 29 anos de idade, foi brutalmente assassinada a facadas nos fundos de sua própria residência, localizada na 160ª Avenida, em Park Township. O local do crime ficava a menos de 800 metros, ou meia milha, de distância da casa dos Brinks, o que gerou um pânico imediato na população local. Deborah possuía uma conexão direta com o caso anterior, pois havia frequentado o mesmo colégio e se formado na mesma turma e no mesmo ano que Rick Brink. A descoberta do corpo foi feita por seu marido, Rock Wilson, que retornou de uma festa de Natal com colegas de trabalho por volta das 5 horas da manhã e encontrou a casa vazia, com as luzes acesas e a porta destrancada. Após 30 minutos de buscas, ele encontrou Deborah caída na neve, a cerca de 120 pés atrás da casa, em um campo próximo. Ela apresentava múltiplos ferimentos por faca no pescoço e sua garganta havia sido cortada. O médico legista, Dr. Stephen Cole, descreveu o ataque como vicioso e deliberado, guardando semelhanças com a natureza cruel das mortes de Gail e Ricky. A proximidade geográfica e o perfil das vítimas alimentaram a teoria de que um assassino em série estivesse agindo na região. Investigadores resgataram o caso não resolvido de outra mulher, Deborah Polinsky, morta 10 anos antes, em julho de 1977. Polinsky, de 20 anos, também fora esfaqueada até a morte em seu apartamento, a menos de 1 milha de distância dos crimes de 1987. A pressão sobre o departamento do xerife do condado de Ottawa tornou-se insuportável, pois a equipe contava com apenas 7 detetives para lidar com mais de 1000 pistas e 3 homicídios abertos simultaneamente. O clima de medo transformou a cidade das igrejas em um local em constante alerta, onde os moradores evitavam sair de casa. Apesar das intensas buscas com unidades caninas e o apoio do Laboratório de Crimes da Polícia Estadual de Michigan, a neve acumulada e o degelo daquela noite comprometeram a preservação de evidências físicas cruciais na cena onde Deborah Wilson foi encontrada. No final, os investigadores não conseguiram estabelecer uma prova definitiva que conectasse os 3 casos, e as mortes das 2 mulheres chamadas Deborah permaneceram envoltas em mistério. Com a chegada do ano de 1989, o caso do casal Brink
continuava sem solução, levando à criação de uma posição especial financiada por um doador anônimo. Este doador destinou $41 mil para custear o trabalho do detetive James Albright, com a condição estrita de que ele se dedicasse exclusivamente à investigação dos assassinatos de Gail e Ricky. Durante um ano, Albright mergulhou nos arquivos, mas os esforços não resultaram em prisões. Uma pista promissora surgiu em 1990, durante uma conferência de segurança em Nova York, onde um detetive de Lansing mencionou um assassinato por contrato ocorrido em Wisconsin. A vítima havia sido executada com um rifle de calibre 22, o mesmo calibre utilizado contra os Brinks. Os detetives Dale Vidod e James Albright viajaram até Chicago para interrogar o suposto matador de aluguel e uma testemunha do estado. No entanto, a viagem resultou em decepção, pois não foi encontrado nenhum vínculo com Michigan ou com os nomes de Ricky e Gail. O esgotamento das pistas levou Albright a admitir publicamente que a investigação havia atingido uma barreira intransponível e o financiamento foi encerrado. O caso esfriou drasticamente e, por cerca de 15 anos, os arquivos permaneceram selados em caixas acumulando poeira no departamento policial. Durante esse longo período de silêncio, a família Brink lutou para não deixar a memória do casal cair no esquecimento. Garrett Brink, pai de Ricky, escreveu cartas às autoridades do condado implorando por mais ajuda e atenção. O irmão de Ricky, Bud, declarou à imprensa que a dor não diminuía com o tempo, mas sim piorava diante da ausência de respostas. Ida Brink, a mãe, começou a perder as esperanças de ver a justiça ser feita, enquanto o assassino continuava livre, possivelmente vivendo de forma normal dentro da própria comunidade. O caso parecia destinado a se tornar mais um mistério insolúvel do passado de Michigan, até que uma mudança estrutural na polícia trouxe novas perspectivas. A reviravolta começou em 2007, quando o Condado de Ottawa estabeleceu uma unidade oficial de casos insolúveis que ganhou força total em 2009. Diferente de tentativas anteriores, esta unidade contava com uma equipe fixa de detetives e especialistas forenses comprometidos com o uso de novas tecnologias de DNA e análise de dados. Os detetives David Blakely e Venus Rapper foram os responsáveis por assumir o arquivo dos Brinks em 2011. Por serem investigadores vindos de fora da região, eles trouxeram um olhar imparcial, livre de preconceitos ou suposições que haviam pautado a investigação inicial. A filosofia da dupla baseava-se na ideia de que, após décadas, as lealdades mudam e as pessoas que guardavam segredos podem sentir a necessidade de desabafar. Ao revisarem minuciosamente cada depoimento, foto da cena do crime e resultado de polígrafo de 1987, eles identificaram uma inconsistência que havia sido negligenciada. Os detetives focaram em uma discrepância nos álibis de Ryan Weingarten, o irmão de Gail, e de sua esposa Pam. Em 1987, Pam ainda era apenas namorada de Ryan e possuía um filho de 6 meses de idade chamado Nathan. Na época, eles afirmaram que passaram a noite do crime lavando roupas na casa de uma amiga chamada Roz. No entanto, registros antigos mostravam que, embora tivessem histórias semelhantes, Ryan afirmara que nunca saiu de casa após a lavanderia, enquanto Pam dissera que não sabia se ele havia saído pois estava dormindo. Ryan sempre foi descrito como um homem protetor e de temperamento forte, que inclusive havia quebrado o nariz de um ex-namorado de Gail para defendê-la. Com essas informações em mãos, Blakely e Rapper decidiram que o foco da investigação deveria mudar de estranhos ou gangues para o círculo familiar mais íntimo, questionando o que realmente aconteceu no layout daquela casa naquela noite de sábado. Em fevereiro de 2012, os detetives deram o passo decisivo ao visitarem a residência de Ryan e Pam Weingarten. Ryan, que na época era um pai que permanecia em casa cuidando dos filhos enquanto Pam trabalhava, recebeu os investigadores de forma guardada. Quando solicitaram uma entrevista formal na delegacia, Ryan insistiu veementemente em acompanhar sua esposa
e permanecer na sala de interrogatório com ela. Os detetives, percebendo uma tentativa de controle, utilizaram a tática de bom policial e mau policial, com Blakely assumindo o papel mais agressivo para romper a barreira imposta pelo suspeito. Eles conseguiram separar o casal, e Pam foi submetida a um interrogatório que durou 3 horas. Durante esse tempo, Ryan demonstrou instabilidade emocional extrema, andando de um lado para o outro no corredor e esmurrando o vidro da sala de interrogatório, exigindo que libertassem sua esposa. Dentro da sala, a versão de Pam começou a apresentar fissuras significativas. Embora inicialmente tenha mantido a história da lavanderia na casa de Ross, sua linguagem corporal e inquietação indicavam que ela ocultava fatos graves. Ao ser submetida ao polígrafo naquela ocasião, o resultado apontou que Pam estava mentindo, o que deu aos investigadores a munição necessária para continuar pressionando. Ryan alegou que sua revolta se devia ao cansaço da esposa e ao suposto tratamento injusto dado pela polícia, descrevendo a ação dos detetives como a de uma alcateia de lobos atacando um cordeiro inocente. Contudo, para os investigadores, o comportamento explosivo de Ryan e o fracasso de Pam no polígrafo confirmaram que o álibi mantido por 25 anos era uma construção frágil destinada a proteger um segredo terrível. A investigação, então, deixou de ser uma busca por evidências físicas perdidas para se tornar um cerco psicológico em torno da família Weingarten. A investigação aprofundada conduzida pelos detetives David Blakely e Venus Rapper trouxe à tona segredos familiares que permaneceram ocultos por décadas. Durante as diligências para resolver as inconsistências nos álibis, os investigadores localizaram Crystal, uma ex-namorada de Ryan Weingarten que mantinha um relacionamento com ele na época dos assassinatos, ocorrido em 1987. No final de uma entrevista que parecia não oferecer novas pistas, Crystal hesitou, revelando um comportamento perturbador de Ryan em relação à sua própria irmã, Gail Brink. Ela relatou que pouco tempo após o crime, os dois foram a um parque, e Ryan mostrou-lhe uma fotografia de Gail em um barco, usando um biquíni. Naquele momento, ele teria feito comentários inadequados sobre a beleza física da irmã, demonstrando uma fixação que Crystal considerou muito estranha e inapropriada. Além da fixação visual, Ryan confessou a Crystal que ele e Gail haviam tido um relacionamento sexual que começou quando ele tinha 12 anos e ela apenas 10 anos de idade. Ele tentou minimizar a gravidade da situação, descrevendo os atos como experimentações de infância, mas admitiu que, em uma das últimas ocasiões, Gail teria resistido e ele a forçou. Essa revelação de abuso incestuoso forneceu aos detetives uma visão sombria da dinâmica entre os irmãos, sugerindo que o controle exercido por Ryan sobre Gail era profundo e perigoso. A investigação também descobriu motivações financeiras imediatas, pois Gail havia ajudado o irmão coassinando um empréstimo para a compra de um carro e até mesmo realizando o primeiro pagamento, mas Ryan não estava honrando as parcelas e as dívidas estavam gerando conflitos entre eles. Além dos segredos sexuais, a conduta de Ryan Weingarten após o crime foi marcada por comportamentos e confissões indiretas que chamaram a atenção de seus entes próximos. Cheryl, a irmã que Gail considerava sua melhor amiga, recordou que nos dias que sucederam o funeral, Ryan demonstrou possuir imagens mentais extremamente vívidas e específicas das mortes. Ele descreveu para Cheryl como o assassino teria caminhado pelo corredor da casa e como o corpo de Gail teria rolado para o lado esquerdo na cama, uma precisão de detalhes que Cheryl não conseguia compreender na época. Em diversas ocasiões, ele chegou a perguntar abertamente a familiares se eles acreditavam que ele seria capaz de ter matado a irmã e o cunhado, o que muitos interpretaram apenas como uma forma confusa de processar o luto. Outro relato perturbador veio de Pat Muscaro, uma amiga da família que encontrou Ryan em um supermercado logo após as mortes. Durante a conversa, Ryan mencionou que a cama d'água onde Gail foi assassinada ainda estava em condições de uso e tentou vendê-la para Pat por um bom preço. Naquela mesma ocasião, ele demonstrou irritação com o falecido Ricky,
alegando que o cunhado ficava furioso com ele por pedir caronas constantemente. A investigação também ouviu a tia Narva Champlain, que detalhou um conflito ocorrido no dia anterior aos assassinatos. Ryan estava profundamente irritado, porque Gale se recusava a deixar que os pais estacionassem um trailer no terreno de 20 acres dela, enquanto ele sofria pressões e notificações da cidade por manter o veículo estacionado em sua própria garagem. O rompimento definitivo do álibi de 25 anos ocorreu em 18 de janeiro de 2013, quando os detetives decidiram entrevistar Pam Weingarten em seu local de trabalho para evitar a interferência controladora de Ryan. Pam, sentindo o peso do segredo que carregava, dispensou a presença de representantes da empresa e decidiu revelar toda a verdade sobre a noite de sábado, 21 de novembro de 1987. Ela confessou que a história de estarem na casa da amiga Ross era uma mentira inventada por Ryan e que, na realidade, ele havia saído sozinho da residência deles por diversas horas naquela noite. Pam relatou que, por volta das 9 horas da manhã de domingo, Ryan apareceu em sua porta em estado de agitação extrema, chorando e confessando ter atirado em Gale e Ricky. O relato tornou-se ainda mais aterrador quando ela descreveu que, naquela mesma tarde, Ryan a obrigou a entrar no carro com o filho de 6 meses e a levou até a cena do crime na Ransom Street. Lá, ele a forçou a ver o corpo de Ricky dentro do caminhão e o corpo de Gale na cama, chegando a levantar o travesseiro para mostrar o rosto da irmã enquanto sussurrava que ela estava linda. Sob ameaças de que ela teria o mesmo destino se contasse a alguém, Pam permaneceu em silêncio por décadas. Ela também revelou ter visto Ryan manusear um revólver de calibre 22 e uma sacola com roupas que ele teria usado durante os assassinatos, materiais que ele descartou logo após deixá-la no trabalho na segunda-feira pela manhã. Com a confissão detalhada de Pam, as autoridades agiram rapidamente para efetuar a prisão e a acusação formal de Ryan Weingarten. No dia 21 de janeiro de 2013, o detetive David Blakely abordou Ryan no momento em que ele se preparava para iniciar seu turno como motorista de caminhão. Ao ouvir que estava sendo preso pelos assassinatos de Gale e Ricky Brink, Ryan foi formalmente acusado de 2 crimes de homicídio em primeiro grau, um desfecho que levou 26 anos para ser alcançado. Mesmo atrás das grades, enquanto aguardava o julgamento, ele continuou tentando exercer controle sobre a narrativa e sobre sua esposa. Ryan enviou aproximadamente 29 ou 30 cartas para Pam da prisão, implorando para que ela voltasse atrás em suas declarações e afirmando que ela estava sendo manipulada pela polícia. Ele também deixou 32 mensagens de voz, carregadas de instabilidade emocional, para o detetive Blakely, alternando entre ofensas graves e momentos de falsa apreciação pelo trabalho investigativo, sempre insistindo que os policiais estavam procurando no lugar errado e desenterrando indiscrições de infância que não tinham relação com o caso. Devido à natureza premeditada e brutal das execuções, o réu permaneceu detido, sem possibilidade de liberdade provisória durante todo o período pré-julgamento. O julgamento de Ryan Weingarten teve início em 11 de março de 2014, sob a presidência do juiz John Howling. Pam Weingarten serviu como a testemunha principal da acusação, depondo por diversas horas sobre o que descreveu como uma vida de catividade emocional e medo constante ao lado de um homem que ela sabia ser um assassino. Durante o processo, Ryan apresentou um comportamento extremamente combativo e evasivo, chegando a ser removido da sala do tribunal após gritar agressivamente com sua esposa diante do júri. Quando foi sua vez de depor, ele admitiu as interações sexuais com Gale na adolescência, mas tentou retratá-las de forma simplista, como brincadeiras de médico e enfermeira, negando qualquer natureza violenta ou criminosa naqueles atos. A estratégia da defesa tentou desviar a atenção do júri ressuscitando teorias antigas, como a possível vingança de gangues de motociclistas contra Sidney Colby ou supostas irregularidades financeiras que Gale teria descoberto em seu emprego na Donnelly Corporation. No entanto,
Essas alegações foram rebatidas pela promotoria como tentativas desesperadas de criar uma dúvida razoável sem qualquer base em evidências reais. A revelação da dinâmica do crime apresentada pela promotoria pintou um quadro de traição e frieza absoluta por parte do réu. Foi estabelecido que na noite de sábado, 21 de novembro de 1987, Ryan foi até a casa dos Brinks e utilizou o pretexto de que seu carro não funcionava para atrair Rick para fora da residência. Rick, agindo de forma generosa para ajudar o cunhado com uma carga na bateria, sentou-se em seu caminhão e foi surpreendido por Ryan, que disparou 2 vezes contra sua cabeça através da janela. Após assassinar Rick, Ryan entrou na casa e caminhou até o quarto onde Gail estava deitada, disparando 3 vezes contra ela enquanto ela estava vulnerável. A motivação principal foi identificada como uma mistura explosiva de ciúme possessivo pela nova vida de Gail e um medo paralisante de que ela finalmente revelasse o segredo dos abusos sexuais ao marido, agora que estavam estabelecendo um lar estável. Ficou provado também que, após as mortes, Ryan vasculhou os pertences de Gail e destruiu cartas enviadas por outros homens para eliminar qualquer evidência que pudesse levar a polícia a investigar seu próprio histórico de ciúmes e controle. O veredicto final foi alcançado em 28 de março de 2014, após apenas 4 horas de deliberação por parte do júri. Ryan Weingarten foi considerado culpado de todas as acusações e sentenciado a 2 penas de prisão perpétua sem qualquer possibilidade de liberdade condicional. Durante a audiência de sentença, o réu manteve sua postura desafiadora, discursando por mais de 1 hora e culpando o sistema judicial, a mídia e a própria polícia por sua condenação. O impacto na família foi profundo e divisivo. Enquanto a irmã Cheryl e a esposa Pam expressaram alívio por finalmente verem a justiça ser feita e por Gail ter sua voz recuperada, a mãe, Dorothea Weingarten, permaneceu em negação pública, defendendo a inocência do filho até o fim. Apesar da fratura familiar, a condenação trouxe o encerramento de um dos casos mais longos e dolorosos da história de Holland, confirmando que o verdadeiro monstro estava escondido à vista de todos, exercendo seu controle sob a máscara de um irmão protetor.